Minhas irmãs e meus irmãos, é interessante notar como no Evangelho de São Mateus, como se vai se desenhando a pena de morte de Jesus Cristo. Porque mesmo olha para a religião que impõe as coisas, que escraviza, que faz as pessoas do que elas. E a partir disso, tem a coragem de dizer as coisas erradas. E todos nós já sabemos por experiência que as pessoas não gostam de escutar a verdade, principalmente quando a verdade é somente delas e vem em benefício delas, prejudicando as outras. E no tempo de Jesus, e também hoje, não era diferente. Essa questão em que se falar a verdade, como Jesus falou, se traz antipatia. Então Jesus o tempo todo brigando com os fariseus e doutores da lei, mostrando de fato o que Deus necessitava, o que Deus queria, que não era que o ser humano fosse rebaixado, pelo contrário, fosse resgatado, e que a religião de forma alguma deveria ser um ponto em que o ser humano fosse humilhado, mas aquele momento de encontro com Deus, que o ser humano fosse resgatado e se tornasse melhor do que ele era. Só que os interesses naquela época eram muitos e com o tempo Jesus foi se tornando uma persona não grata. E isso causou a sua morte, mas Deus não deixou que ele morresse, o ressuscitara. E Jesus diz para os fariseus e os chama de hipócritas. Ai de vós, hipócritas! Vocês já pensaram quem hoje nós podemos chamar na igreja de hipócritas? Quem hoje nós diríamos na igreja, ai de vós, não é? Quantas vezes não veio a nós pensarmos, ai de vós, padre hipócrita, que acha que é dono da paróquia, que não dá oportunidade aos leigos de trabalhar. Ai de vós, leigos hipócritas, que muitas vezes, por ser dono de chaves, se tornam donos da igreja. Ai de vós, pessoas que estão à frente da pastoral e porque têm um certo destaque, sendo que jamais teriam na vida, fazem disso a sua ascensão social, menosprezando as pessoas. Ai de vós, tanta gente hipócrita, que usa do microfone para incutir dor e culpa no coração de vocês, fazendo que vocês saiam daqui com crise de consciência que não toca a vocês, ao invés de resgatá-los e fazê-los ser melhor do que são. Ai de vós, alguns pregadores que, ao invés de tratar o problema em si da pessoa, incute o problema demoníaco, porque é uma forma muito fácil de lidar com uma situação, porque dizendo que o demônio está na pessoa, tira a culpabilidade e a responsabilidade de dizer, eu tenho que mudar, eu tenho que tomar certos rumos na minha vida, ao invés de ficar acrescentando ao sobrenatural, ao sobre-humano, tirando a minha responsabilidade. Ai de vós! Então nós podemos dizer isso em muitas e muitas situações de nossa igreja, que ainda tem muito a se santificar. Enquanto as pessoas não pensarem o seguinte, eu não estou aqui por mim, eu estou aqui para a glória de Deus. E é sempre Ele que deve brilhar, seja nas pastorais, seja nas celebrações e assim por diante. Não o brilho próprio nosso que deve estar sempre em evidência. É lógico que as coisas vêm e são naturais, mas que a nossa pessoa jamais deve sobrepor a pessoa de Jesus Cristo. Porque senão, assim como Jesus disse, dirá também para nós, ai de vós, hipócritas. O quanto a gente não entender que a glória de Deus deve sempre ser o nosso referencial, seremos hipócritas. Vos convido a fechar os vossos olhos nessa curta meditação e pensar, será que eu faço as coisas para a glória de Deus? Ou será que eu faço as coisas para a minha glória, merecendo ser chamado de hipócrita? Assim seja.